Graças a Deus por esse momento. Graças a Deus porque você está aqui. Amém? Graças. Você podia estar em tantos lugares. Você está aqui na casa de Deus para ser abençoado, dirigido. Você, e porque você está aqui, diz a palavra do Senhor, a sua família também está aqui. A sua família vai ser abençoada. A sua família vai ser convertida. Esses bancos aqui vão estar, todos eles. Você imagina isso sobre a sua família? Esse banco todinho aqui? Amém, amém, amém. Estamos na campanha A Igreja é o Melhor Lugar para se Estar. E queremos começar a palavra de hoje, a meditação na palavra de hoje, com um vídeo. Podemos passar esse vídeo? Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudio, essa é minha esposa Ana Beatriz. Nós estamos aqui há mais ou menos 3 anos e meio. E eu pude constatar que essa igreja realmente é uma verdadeira família, uma família que nos abraçou. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos com muitos problemas, sérios problemas, principalmente a doença do nosso filho, do Igor, que ele necessitava de um transplante renal. E logo, menos de um ano aqui na igreja, com as orações que foram feitas, ele conseguiu esse transplante renal. Mas só que depois ele passou a ter sérios problemas de rejeição. E realmente a corrente de oração que a igreja fez aqui para ele foi fenomenal. Aí eu lembrava assim das palavras quando eu cheguei aqui do Bispo Francisco, que essa é uma igreja que ora por você. E nós vimos que a igreja realmente orou efetivamente pelo Igor. Olha, com todo tipo de corrente de oração nos devocionais, a pastora Conceição nas orações, enfim, todos os nossos pastores fazendo lives de oração para ele até no hospital. Isso culminou no milagre da recuperação dele. Hoje o Igor, graças a Deus, está super bem, conseguiu se formar na OAB, parecia impossível porque ele andava doente, já está até trabalhando. E isso foi fruto, eu não tenho dúvida, foi fruto das orações da igreja que nos acolheu, nos recepcionou de uma forma maravilhosa. A experiência que nós temos na igreja é realmente uma experiência de milagre, uma experiência sobrenatural, não só com relação à saúde do nosso filho, como a nossa estrutura espiritual, a nossa fortaleza emocional hoje, a nossa fé, totalmente empoderada pela igreja, os nossos líderes que foram incansáveis, que não desistiram de todos os nossos problemas, nos abraçando. A experiência que nós tivemos com Paz no Lar, que a gente veio pela primeira vez na igreja e nós aceitamos participar de todo o coração no Paz no Lar. Isso foi uma experiência transformadora para nossas vidas, para nossa família. Eu vejo exatamente a igreja como o corpo de Cristo, aquelas pessoas que nos ajudam a escalar a rocha, que nos ajudam a estar mais perto de Deus, que nos enche do Espírito Santo, que nos traz alegria cada vez que a gente pisa nessa igreja, que nos enche de orgulho do nosso filho e fala para ele: meu filho, olha como essa igreja fez toda a diferença na nossa vida. Pessoas capacitadas, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, pessoas que se dedicam, que entregam sua vida a Deus e nos são exemplo. As pessoas dessa igreja são exemplo para nós, para nossa família. Por isso temos muito a agradecer e por isso a igreja é o melhor lugar da terra. Amém, amém, amém. Você está no melhor lugar da terra, amém? Porque você está aqui, sua família também estará aqui, está aqui. Vai ser abençoada por causa daqui, por causa da sua presença, por causa da fidelidade de Deus. Se eu tomar posse desse entendimento, dessa palavra sobre a sua vida, amém, amém, amém. Eu gostaria de partilhar com você hoje um salmo, Salmo 46, Salmo 46. Eu gostaria de meditar. Ontem, inclusive, nós tivemos aqui a Convergência Judá. Quem esteve ontem aqui? Levanta a mão aí, por favor. Bom. Convergência Judá, em que a gente pôde falar sobre o poder da meditação. É algo tão forte. Eu fui estudar sobre esse tema, que eu já conhecia, claro, mas quando eu comecei a estudar, como eu comecei a ler, ver, fiquei espantado, estou ainda impactado com o
poder da meditação na palavra. Fiquei impactado mais ainda quando eu vi um homem que eu admiro muito, um pregador chamado Spurgeon, S-P-U-R-G-O-N, Spurgeon, né? Ele viveu nos anos de 1850. Ele é chamado até hoje como o príncipe das pregações. O príncipe era um homem que tinha uma unção muito forte na pregação. E ele, como ele era muito metódico, tudo que ele pregava, os estudos, tudo, ele escrevia, guardava ordenadamente. Então, até hoje, nós podemos usufruir muito dessas bênçãos de Spurgeon. É o meu? Não. Vocês estão ouvindo um pipi? Tá, pensei que fosse. É que eu não estou sem ponto, não uso ponto. Eu falei, o que será isso? Quando eu vi esse grande homem de Deus, que inclusive sofreu durante muitos anos uma forte depressão, né, numa época que não sabiam direito nem o que era depressão. E com tudo isso, ele é até hoje reconhecido como o príncipe das pregações. Quando eu estava estudando lá, inclusive tem um canalzinho, Spurgeon TV no YouTube, que é um cara lá que lê os textos dele, aquele texto daquela época, né, às vezes um pouco confuso, mas muito bom e muito profundo, em que eu vi Spurgeon falando a seguinte declaração: uma das tristezas que eu tenho na minha caminhada cristã, um homem desse falar um negócio desse, é não ter aprendido, não ter percebido antes o poder da meditação. Quando eu vi aquele homem falar isso, eu fiquei mais impactado ainda. O texto, inclusive o texto que ele faz em cima disso, é em cima do poder da meditação. Ele fala lá que tem cristãos que não mudam, passa ano após ano na igreja, e não muda por quê? Falta meditação. Você quer ver um crente fraco? Pergunta para ele, você tem meditado na palavra de Deus? A resposta, na grande maioria das vezes, vai ser não. Não tem. O poder da meditação. Meditar na palavra de Deus é algo tremendo. Não é isso que eu fosse pregar, não. Mas você vê como eu estou encharcado de meditação. Vamos meditar na palavra de Deus, Salmo 46. O que é meditar? Descendo um pouquinho mais a fundo. Meditar é você desacelerar. Você não vai ler, você vai meditar. Porque a Bíblia não é informação, a Bíblia é revelação. Informação é o jornal, informação é a revista, informação é o e-mail, informação é o post, informação é Bíblia não é informação, Bíblia é revelação. Então, para que isso se manifeste, nós precisamos, antes de tudo, desacelerar. Aí nós podemos desacelerar lendo frase a frase, lendo versículo a versículo devagar, ou podemos ir mais devagar ainda, lendo frase a frase, ou podemos ir ainda na essência para pegar pérolazinhas, que é quase que palavra a palavra. Isso é meditar. E isso é o que entra na sua vida. Deixa eu perguntar para você, você hoje é uma pessoa fruto daquilo que o seu organismo absorveu de nutrientes. Você concorda? Não é do que você comeu, você é fruto do que o organismo absorveu de nutrientes. A vida espiritual é a mesma coisa. Você não é fruto do que você ouve, você não é fruto do que você lê, você é fruto daquela palavra que você absorve, que internaliza, que vira vida, que vira prática. Amém? Então, agora, em cima desse princípio da meditação, da desaceleração, vamos entrar em águas profundas nesse Salmo 46. Eu vou dar um exemplo aqui, nós vamos caminhar nesse processo, nesse método de meditação, mas que você também precisa, é vital você também fazer na sua casa, no seu secreto, você com a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Salmo 46, podemos botar lá? Se fosse nos meus tempos de 18 anos, meu tempo da idade de Benjamin, meu filho mais velho, eu poderia falar, vamos ler a Bíblia alternadamente, os pares, os homens, e os ímpares e as mulheres. Alguém aqui é dessa idade, dessa época?
Quase ninguém. Isso não é bom sinal, Mas hoje não tem mais uma só Bíblia, né? Hoje tem várias Bíblias, várias versões. Não dá, graças a Deus, para fazer isso. Evoluímos, né? Mas vamos tomar por base a versão mais antiga, a ARA, né? Almeida Revista e atualizada. Então vamos começar lá esse processo. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, é uma pregação tão simples, tão singular. Fala conosco, extrai, Espírito Santo, extrai verdades. Nós agora estamos aqui para ouvir a tua voz, que é a tua palavra. Extrai dela preciosidade, alimento para nos fortalecer, para nos instruir, para nos trazer esperança, para nos trazer redenção, para nos trazer de volta ao propósito de Deus, para nos trazer o melhor de Deus sobre nossa vida. Assim. Em nome de Deus é o que nós te pedimos agora, Espírito Santo. Amém e amém. Esse salmo abre com uma expressão fortíssima, belíssima. Podemos ler junto essa expressão? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meditação. Sabe como é que é? Você não pode ficar na premissa, você tem que ler de novo. Vamos ler de novo? Nós estamos no processo de meditação. É o que você vai fazer em casa. Vamos ler de novo agora, calma, ouvindo o que você está lendo, sentindo as palavras. Vamos lá, devagarzinho. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Pausa. Continua. Socorro bem presente nas tribulações. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, vamos lá agora palavra a palavra, meditação palavra a palavra, tá bom? Socorro bem presente nas tribulações, bem presente, que você seria socorro presente nas tribulações, mas lá tem um bem presente nas tribulações. O bem, a versão ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, tem bem. Se você estiver lendo a NVI, tem lá socorro sempre presente nas tribulações. O que isso está nos ensinando? Que Deus está sempre disposto, sempre ao nosso lado, para nos, o que fala lá? Nos socorrer. Nós andamos, segundo a palavra de Deus, praticamente em modo socorro. Porque Deus está sempre presente ao nosso lado, pronto para nos socorrer. Eu vi um vídeo, não sei se vocês receberam esse videozinho, aqueles videozinhos curtos que tem que o Billy Graham fala, né? Eu recebi um, que é exatamente isso. O Billy Graham, deve ser uma daquelas pregações dele, né? Ele fala o seguinte, curtinho, uma pregação enorme, mas curtinho, um minuto e meio. Ele fala o seguinte, que ele escreveu uma carta para a mãe dele, que ele estava muito incomodado, ele falando na pregação, inclusive foca a mãe, que a mãe, cabeça branca, estava lá assistindo ele. Ele fala, eu escrevi uma carta para minha mãe não se lembra, claro, era um período que eu estava muito atribulado, um período que eu estava passando no deserto, eu escrevi para minha mãe falando que, mãe, eu estou sentindo que o céu está de bronze, eu não sinto Deus, eu oro, busco a presença de Deus, e eu não sinto mais Deus do meu lado, que Ele ouve minhas orações, eu não sinto mais Deus. Billy Graham falando isso, já com um iniciozinho de cabeça branca. Aí ele recebe, bom, ele estava dando testemunho, isso devia ser mais novo, claro. Aí ele deu a resposta da mãe, filho, eu garanto a você que Deus está como nunca ao seu lado. Por isso que a Bíblia ensina, e você leu lá, que nós andamos por fé. Não é porque sentimos ou pensamos, é por fé. Você está sentindo que Deus está longe? Você está sentindo Deus longe? Ai, não estou sentindo Deus. Deus está longe. Ai, estou com frio, meu coração está gelado. Isso é o que você sente. Você pode sentir qualquer coisa. Óbvio, você é uma pessoa emotiva, reativa, todos nós somos, mas a verdade é uma. Deus está bem presente. Você está em modo socorro para Deus. Amém? Você está vendo a riqueza de uma meditação? A gente lê correndo. A gente não ia pegando essas pérolas. Vamos continuar a mergulhar na meditação. Versículo 2. Portanto, não temeremos. Aí pronto. Ainda que, pronto, aí começa. Você andou de montanha-russa?
que ela vai subindo, subindo. Quando ela chega lá em cima, que vai despencar, é aí que a gente fala o ainda que. Como fala lá na terra da minha esposa lá de Goiânia, lá, Cláudia lá de Goiânia, aperta o cinto, como é que é? Se segura, peão, porque agora vem, agora vem. Ainda que a terra se transtorne, nessa versão é transtorne, na versão original, terremoto, fala de um terremoto. Você já viu terremoto nos vídeos lá no Japão, aquelas coisas todas? Terremoto deve ser um negócio terrível, tudo balançando, você não tem apoio em nada, não tem apoio em ninguém. Tudo que você vê ao seu redor está desmoronando. Isso é um terremoto. E você tem o pavor de algo cair e desmoronar em cima de você, ou a terra abrir e você ser afundado na terra. Isso é uma situação de terror de um terremoto. Ainda que a gente passasse por um terremoto, mas não suficiente a um terremoto, olha o que nós temos lá, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. O que é? É aquela movimento, falar numa linguagem de hoje, aquelas movimentações sísmicas, aqueles movimentos que tem no fundo do mar. O que acontece quando tem esses movimentos sísmicos no fundo do mar? Tem o que a gente chama de maremoto. Meu Deus, isso é terrível. É os tsunamis. Você lembra do tsunami no Japão que foi? Há uns 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, tivemos aquela catástrofe daqueles, exatamente, os montes, o fundo do mar se mexeu, tivemos aqueles tsunamis lá no Pacífico, lá naquela região da Indonésia. Aquelas ilhas foram devastadas. 300 mil pessoas morreram em cima daquele tsunami. Um tsunami, aquela onda, aquela monstruosidade, toneladas de água em alta velocidade, você vai fazer o quê? 300, um Maracanã nos tempos altos, quem se lembra? 100 mil pessoas, era uma multidão, 300 mil morreram num tsunami. Ainda que um terremoto, ainda que a gente se enfrente um tsunami, o que mais? Não, volta lá. Pensa que acabou, né? Não. Maremoto, pô, não tá bom não? Terremoto, maremoto? Não. Olha agora, é para liquidar, sabe aquele knockdown, knockout? Os montes se abalem. Não, os montes se abalem nos seios dos mares. Vamos mais um. Isso, 3. Ainda que as águas tumultuem e espumem na sua fúria, os montes se estremeçam. Os montes se estremeçam. Na sua fúria, os montes se estremeçam. Sabe o que a Bíblia fala como monte? Monte é o lugar mais seguro para você estar. As cidades ficam em cima de montes. Inclusive, Jerusalém está em cima de um monte. Monte Sião, não é? Se você ler, estudar geografia, se você for visitar lá, você vê que tem o monte Sião, depois vem Jerusalém, que, por sinal, está cercada de montes, né? Para atacar Jerusalém, você tem que subir o monte, descer para o vale, né? Os montes estão em volta de Jerusalém, e depois subir o monte Sião. O lugar mais seguro para você construir uma cidade é em cima de um monte. O lugar mais seguro para você construir uma fortaleza é em cima do monte. Pois exatamente no monte onde está a sua fortaleza que o monte treme. Ou seja, o último refúgio, aonde você pensava que tinha certeza, estava seguro, agora, nesse quadro, nessa situação que se apresenta na sua vida, onde você tinha segurança, agora você tem total insegurança. Você pensava que ali você tinha escape. Era o recurso, era o dinheiro, era a capacidade, eram os amigos, era o poder de influência. Ali era a medicina. Ali você tinha um lugar seguro para resolver o seu problema. Até isso se estremece. Alguém já passou uma situação como essa? Alguém já está sentindo terremoto, maremoto? Os montes moronando, você está absolutamente, totalmente vivendo o que a gente poderia chamar com certeza de caos.
caos na vida. No meio desse caos todo, pum, para a cena. Para a cena. Mete um corte na cena. Sai do mundo natural. E no versículo 4, ele vem para o mundo espiritual. Aquilo que você não vê. Vamos lá? Há um rio. Há um rio. O que te soa o coração? Essa letra A. Há um rio. Existe. Não te soa, não é? Existe. Sabe como é que para mim também ecoa no meu momento de reflexão? Um convite. Há um rio. Há uma solução. Há redenção. Isso tudo não tem a palavra final. Há solução para a sua vida. Há solução para o caos que você está vivendo. Isso nós estamos vendo no nosso momento de reflexão. Eu estou aqui, fiz que eu estivesse no meu quarto sozinho. Fiz que você estivesse no seu quarto sozinho. É isso que nós estamos nesse processo de falar com a Bíblia responder e o Espírito Santo operar no nosso homem interior. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Espera aí, apesar de ser cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, existe a possibilidade de você viver um caos. Tudo, para onde você olha, tudo está desmoronando, tudo está de cabeça para baixo, tudo está ilógico diante de toda a teologia do sucesso absoluto. Sempre. 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está no meio da cidade. Porque ela está no meio da cidade, jamais será abalada. Esse abalada aí, não é o abalada passar aperto, passar sufoco, passar pressão, compressão. Esse abalada aí, apesar de todo abalo, não vai ser destruído. Esse abalado aí é o mesmo abalado do 2 Coríntios 4:8. Vamos botar lá 2 Coríntios 4:8. Você agora vai declarar sobre a sua vida, 2 Coríntios 4:8, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai selar no seu coração, 2 Coríntios 4:8, que é aquele abalado lá que nós lemos em Salmos 46, 2, 3. Salmos 46. 2 Coríntios 4:8. Você agora vai abrir sua boca, você vai declarar. Atenção, isso aqui não é aula de coaching. Isso aqui não é palestra, isso aqui não é aula de colégio, isso aqui nós estamos movendo sobre o mundo espiritual, nós estamos na casa de Deus, onde Deus está falando, Deus está se movendo, Deus está quebrando grilhões, Deus abrindo portas, mudando de destino, visitando seu coração, visitando seu interior, ou te preparando para ser instrumento na vida de outras pessoas. Nós estamos falando vida, declarando vida, você entende isso? Então, em cima desse entendimento, que nada aqui são palavras ao vento, você vai abrir sua boca com o seu coração e com a sua mente, você vai ministrar sobre você mesmo. Vamos ler lá? É o 2 Coríntios 4:8. Vamos ler lá, todos juntos. Devagar, sentindo a palavra, experimentando a palavra, internalizando a promessa de Deus, internalizando essa vida de Deus em você. Amém? Lê com força, lê para você. O diabo agora vai tremer no inferno com essa sua declaração no seu homem interior. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. O próximo. Perseguidos, porém abatidos, porém. Isso é promessa de Deus para você? Pode abater, pode ir para o chão, mas não vai ficar no chão. Fala agora, diante do mundo espiritual, segurando essa promessa, segura essa promessa na tua mão, no punho da tua mão. Segura, você está fazendo agora um gesto diante do mundo espiritual e declara agora para o mundo espiritual: eu tomo posse dessa poderosa palavra sobre a minha vida.
sobre a minha família. Em nome de Jesus, amém. Está selado, está selado, está selado. Vamos voltar lá então para nosso mergulho em águas profundas, nessa meditação. Deus o ajudará desde o romper da manhã. Ou seja, você já começa a vida já começa os dias, já começa a manhã declarando a vitória do Senhor. Agora, olha agora. Tudo começa aqui, tem o caos e tem a mudança. Há um rio cujas correntes, se a gente for aprofundar nessa nossa meditação, como a gente abre as comportas desse rio que vem com essa corrente mudando todo o nosso quadro de destruição, de falta de perspectivas. Essa comporta, você vai entender, é fácil de entender, ela se abre com 3 chaves. Bispo Robson, que gosta de chaves, ele gosta das chaves, né? 3 chaves que abrem essa comporta. A primeira chave que muda esse caos, oração e louvor. Concorda? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e eu vos clama a mim, diz lá o livro de Isaías. Clama a mim, diz o Senhor. Clama a mim, eu te livrarei. E tu tens uma aliança com Deus, quando ele fala, e tu me glorificarás. Vai testemunhar. Isso é um selo sobre a sua vida. Você não pode guardar o milagre de Deus para você mesmo. O milagre de Deus que tem acontecido, que aconteceu, que vai acontecer, pertence ao povo de Deus, não é seu. Se você guardar para você, é apropriação indébita. Onde eu estava? Na oração, primeira comporta, oração e louvor. Você já teve esse momento? Que o louvor imunda, traz paz, traz equilíbrio de novo, traz visitação de Deus. A segunda comporta, não vou me perder mais tempo sobre isso, é a meditação. Onde o ambiente mais propício para o Espírito Santo falar com você. Atenção, estou falando mais, estou falando também de maneira didática, não quer dizer o Espírito Santo, ele fala como quiser, da maneira muito mais, mas normalmente falando, biblicamente falando, o lugar onde o Espírito Santo mais tem um ambiente favorável para falar com você, porque o Espírito Santo, você sabe, o Espírito Santo não grita, ele sussurra, e para o melhor você ouvir é nos seus momentos de meditação. Quando você está envolto, mergulhado na palavra de Deus. Ali ele fala, como fala. Deixa eu falar para muitos de nós aqui que estamos passando um problema que a gente não está vendo solução há um tanto de tempo. É porque você até hoje não parou, não sossegou diante do Espírito Santo, diante da palavra, perguntando, me dá solução para esse problema, eu não estou vendo caminho, me dá uma estratégia, eu preciso de uma solução, eu tenho que tomar um posicionamento, o que eu faço, Espírito Santo, para a esquerda, para a direita, o que eu faço? Lá tem a sua resposta, na meditação. E a terceira chave da comporta é a igreja. A primeira chave da comporta para abrir essas correntes que vão mudar esse caos da sua vida é oração, é louvor, é presença de Deus, é exposição a Deus, clamando a Deus. A segunda, meditação. E a terceira é igreja. Fala, igreja. Os tempos mudaram. O ciclo mudou. Uma estação não muda, sim ou não? Verão, inverno. Verão é verão, inverno é inverno. Você não pode ficar de shortinho e camiseta no inverno, pode? Não, não pode. Você pode ficar no verão com aquele casacão, capuz, luva? Não, não pode, senão um você vai hidratar e morrer, ou outro você vai ter uma pneumonia e morrer. Vai ficar doente, vai ficar esquálido. Quem já ouviu falar essa expressão? Esquálido. Tudo tem seu tempo. Tudo, já falava Salomão, tem o tempo, seu tempo certo debaixo do sol. Acabou a epidemia. Acabou o online. A igreja não
está instituída, ela não funciona em cima do online. Ela funciona em cima do presencial. Se você está continuando a um projeto de igreja em cima do online, deixa eu te dizer o que a Bíblia diz. Eu te exorto com muito amor, com muito carinho, que eu sei que você que está em casa é um instrumento poderoso de Deus. Os tempos mudaram, o teu lugar é na presença de Deus, não é mais no online. Não é mais no online. O online veio para ficar? Sim, o online veio para ficar. O online é um instrumento de muito, mas muito suporte e apoio à igreja? Sim, é um instrumento de muito suporte e apoio na igreja. Mas é detalhe, não é regra. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que mora longe, mas longe. Sabe onde é que é o fim do mundo? 3 quarteirões depois. Muito longe. Ele tem como vir à igreja? Não tem nem pensamento. A área dele é de alto risco, não tem como. A igreja é um apoio muito importante para esse momento. Outras pessoas que têm problema de doença, ou têm mais dificuldades assim, que se dão, que têm que ficar em casa e têm que viver uma igreja online. Eles ainda estão, essas pessoas ainda estão em isolamento social. Mas não você, não eu. A igreja, concordo. A igreja é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu. Não foi homem que instituiu, foi Deus que instituiu, Deus que tem fortalecido. Igreja é chamada pela Bíblia como a noiva. Um termo desse não é brincadeira. Se você refletir, meditar, você vai ver a força desse tema. Noiva de Cristo, corpo de Cristo. Isso é muito forte, mas ela é uma instituição divina de constituição humana. Eu estou aqui, o seu problema qual é? Zé imperfeito está aqui, você está aqui, você também vai estar aqui, nós estamos aqui, um bando de imperfeitos junto, o que vai dar? Uma grande imperfeição vivendo em cima da graça e da misericórdia de Deus. Mas é aqui, é nesse ambiente de corpo, de noiva, que Deus mais se manifesta. E deixa eu te falar uma coisa, você que ainda está vivendo retrogradamente, atrasadamente, em slow motion, câmera lenta, que o tempo passou, ainda está em um momento de isolamento social. Era para você estar aqui. Você está deixando de ser abençoado e deixando de ser instrumento de Deus para nos abençoar também. Um abençoa o outro abençoa um. Aqui é a casa de Deus. Não acredito, eu decididamente, 60 e pouquinhos, 40 anos de ministério, não acredito, decididamente não acredito em cristianismo de uma pessoa só. Não acredito. Eu estou te exortando isso com muito amor e muito carinho, que eu sei disso, eu sei o que é. Sabe como é, pegando o próprio texto lá fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Agora, Ele usa instrumentos para ser refúgio e fortaleza. Eu fui para lá, eu fui estudar nesse meu processo de meditação, eu também fui estudar, porque eu fiquei, refúgio, por que 2 palavras? Você sabe que refúgio é refúgio, fortaleza e fortaleza não são as duas coisas ao mesmo tempo? Vou exemplificar para ficar mais fácil e claro o entendimento. Antigamente, vou usar esse exemplo. Antigamente, um nobre recebia grandes extensões de terra. O que ele fazia? Ele ia lá para a extensão de terra dele mais estratégica, geralmente um monte, e construía lá o seu castelo. Aí o que o povo fazia, todo mundo das adjacentes, perto ou longe? Começava a construir tendas em volta do castelo. Tendas. Essas tendas daqui a pouco viravam casas. Isso, como é que se chamava isso? O livro de história chama. Isso aí, essa comunidade em torno do castelo se chama urbe. Daí que vem a palavra urbano, Urbano. Então, o senhor do castelo, o que ele fazia quando tinha toda essa comunidade em volta, que ele ganhava com isso, viviam em cima da proteção dele também. O que ele fazia? Ele construía um grande muro em torno dessa urbe aí, que aí virou uma cidade, ou seja, a cidade tinha um muro. Esse muro a gente chama de refúgio, ou então abrigo.
E aonde o rei morava, aquilo ali, aquela casa fortificada, o castelo é uma casa, né? Aquela casa super fortificada, aquilo lá a gente chama de fortaleza. Você pode estar no abrigo, mas não necessariamente você está na fortaleza. Agora, quando você está na fortaleza e no abrigo. Agora, quando você está no abrigo, você obrigatoriamente não está no abrigo, não está na fortaleza, está só no abrigo. Entendeu? Sabe qual é o grande problema do abrigo? Que o abrigo te dá a falsa sensação que você está totalmente protegido, enquanto que, na verdade, você não está totalmente protegido, que você não está numa fortaleza, você está num abrigo. Cena clássica de filme, As Cruzadas, vai? Aquela flecha lá, ou então, aquele outro da Maomé caindo, Constantinopla caindo, esqueci o nome, tá? Filmão. E o cara vem assim, ó, aquela seta com fogo, sabe, viu? O cara está dentro da cidade, estou protegido aqui, vivendo aqui na cidade, daqui a pouco vem aquela flecha, a murada tem 30 metros, ela vem a 31 metros, o sujeito aqui, tranquilo, estou seguro, zlapt, pega ele pelo alto, pega pensando ele que ele está seguro, não está, até está, mas não está. Isso acontece muito quando as pessoas, por exemplo, mudam de cidade, sai da igreja, não encontra nenhuma igreja lá, o trabalho, aquilo outro, vão. Ou então, quando se termina um relacionamento, está aqui na igreja, os dois estão aqui na igreja, aí um termina o relacionamento, não dá mais para ficar, o outro vai. Igreja é fortaleza. Fortaleza é onde está o rei. Fortaleza é onde moram os familiares do rei, os amigos do rei, aqueles que têm acesso do rei, aqueles que são íntimos do rei, aquele que o rei tem aliança. Igreja é fortaleza, não é abrigo. Se você está online, você está no abrigo, você não está na fortaleza. Para fechar, a cereja do bolo. A cereja do bolo. Olha essa frase escondida no Salmo 46, que a gente só descobre com meditação. E só acha essa pérola com meditação, palavra a palavra, lenta na presença de Deus, depois de ler, reler, devagarzinho, que eclode essa palavra escondida. Olha aqui, ó. Há um rio cujas correntes alegram a cidade. A cidade está passando um caos. É terremoto, é maremoto, é tudo que confia destruído, o que confia que era segurança, hoje virou insegurança. Em meio a esse caos, é família o caos, casamento o caos, filha um caos, vivendo a falência, vivendo doença, vivendo morte, vivendo o caos. Em meio a tudo isso, há um rio que você vai se alegrar. Como me alegrar? Vai se alegrar. Mas esse se alegrar aqui é um exultar exatamente em cima dessa ilógica humana. É um se alegrar em cima da certeza, da convicção de fatos que não se veem e a certeza daquilo que você não vê e a convicção daquilo que você espera. É uma exultação em cima do cumprimento da promessa de um Deus poderoso, de um Deus cheio de graça, de misericórdia e fidelidade para com você. Esse se alegra, para você entender melhor, é o mesmo se alegra, é o mesmo exultar de Abacuque 3, 17, 18, que agora nós vamos selar com essa declaração sobre a sua vida. Bota lá, por favor, para a gente ler Abacuque 3, 17, 18.
você vai selar isso. Vamos selar isso aqui agora. Senhor, em nome de Jesus, ao lermos isso aqui agora, Espírito Santo, vem quebrando todo o temor, toda a paralisia, vem fazendo calar toda a mentira do diabo sobre a vida do teu povo, querendo inclusive dar ideias de morte, da ideia de destruição, da ideia de falência, da ideia de desconstituição, abatidos que estão pensando que vão ficar totalmente no chão, destruídos. Isso é uma mentira do diabo. É mentira do diabo. Você não pode aceitar isso. Você tem que surgir contra a falta de perspectiva. Você não pode falar o coro do diabo. Você tem que se alinhar a sua fala, a fala poderosa de um Deus fiel sobre a sua vida. E o que esse Deus fiel fala? Abacuque 3, 17, por favor. 17. Também está começando com ainda que. Eu ouço essa palavra, eu até tremo um pouquinho. Ainda que. Vamos ler lá? Você já conhece, mas você não vai ler. Você vai declarar. E isso não é leitura. Isso é revelação, isso é poder sobre a sua vida. Quando você fala isso, você concorda? A fala de Deus muda tudo. Quando você fala, você está mudando a sua história. Quando você fala, você está mudando um problema que você está lutando lá durante a semana. Quando você fala, você está visitando aquela pessoa, aquela situação, aquela crise, aquele tormento, aqueles rumores de guerra. Quando você fala, agora o poder de Deus está sendo liberado sobre a sua vida. Volta a falar, nós não estamos numa reunião, nós estamos numa união em torno da casa de Deus. Isso é muito poder. Na casa de Deus, com a noiva de Cristo, com o corpo de Cristo. Vamos lá, então? Aleluia, move aqui agora, Senhor, vem com o teu fogo aqui agora. Agora é tempo de guerra. Eu puxo a minha espada agora. Agora nós vamos entrar em batalha, em batalha, em batalha. Agora vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Próximo versículo. Todavia, fala de novo, todavia, a ressurreição, fala de novo. Todavia, Jesus Cristo ressuscitou, portanto, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia, está selado, sacramentado pelo poder de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é meditação. Eu preguei. Fala. Não, nós o quê? Lemos. Em cima da nossa leitura, nós fomos palavra a palavra. Como assim? Claro, aqui eu fui estudar um pouquinho, fui pesquisar um pouquinho. Isso é. Você vê como Deus fala? Olha, a sua mente, você não é multitarefa. A mente da gente não é multitarefa. Por exemplo, você está dirigindo o carro e está conversando com uma pessoa do lado. Sabe como é que funciona a sua mente? Em milésimos de segundo. Pip! Carro, desliga. Pip! Liga para o lado, ouve a pessoa. Pip! Carro, pessoa. Carro, disse, pip, 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 pip. Só passa uma informação por vez para a sua mente. Ou seja, só uma coisa vai ocupar a sua mente, o seu espaço. A sua mente e o seu coração. Você decide, você é a porta de entrada. Você é o que vai manipular a manivela lá, as comportas. O que vai entrar é temor, é medo, é insegurança, ou é corrente de um rio, ou é a certeza da promessa de Deus. Você decide o que vai tomar conta. Isso tudo vem quando você dá espaço para a meditação. Poderoso esse tema, né? Meditação. Vamos ficar de pé. Espírito Santo, nós te apresentamos aqui, Senhor. Há tantas pessoas aqui que estão vivendo caos, falta de perspectiva, estão vivendo situações de temor, estão vivendo um verdadeiro terremoto, estão enfrentando um maremoto. Tudo que eles pensavam, que eles confiavam que podia dar uma solução, não deu. Já tentaram de tudo, têm lutado muito, e não tem tido solução.
Essa tua palavra que nós lemos aqui agora declarou, Senhor, que há um rio, esse rio é as tuas promessas, esse rio é a tua fidelidade, esse rio é a tua presença, esse rio é o teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem visitando essa causa agora, vem visitando essa situação, vem com o teu poder essa noite de milagre, visitando essa família, visita esse filho, essa filha, visita esse casamento, visita os relacionamentos, visita as finanças do teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Chegou o tempo de celeiros cheios, basta de escravidão, basta de trabalhar e não ver o resultado. Em nome de Jesus, ó Deus, visita as finanças, visita as causas da justiça, visita aquilo que precisa ser vendido, que precisa ser alugado. Ó Deus, traz solução, traz a tua solução, o teu poder, Senhor, o teu poder. Visita a mente, visita a alma, visita em nome de Jesus. Nós selamos essa palavra e declaramos que essa palavra vai frutificar poderosamente nos corações, nas mentes. Ela vai internalizar, ela vai virar vida, ela vai virar poder, ela vai virar um tsunami na vida das pessoas, Senhor. O tsunami que sofremos vai virar um tsunami de poder na vida das pessoas. É o que nós selamos isso, ó Deus que ressuscitou dos mortos, ó Deus que venceu a própria morte, ó Deus de aliança da cruz, do sangue de Jesus, da graça que nós não merecemos. Em cima desse Deus que nós selamos essa noite o teu milagre, a tua intervenção, e dizemos: acalma sobre toda a tempestade, acalma a tempestade. Nós somos do Senhor, em nome de Jesus, amém e aleluia. Graças a Deus. Eu vou dar a bênção aqui agora. Depois que der a bênção, os pastores vão estar aqui, os diáconos, não é isso? Os diáconos, os líderes de célula que puderem, vão estar aqui na frente. Você que tem uma situação específica, que é uma oração específica, nós vamos estar orando aqui por você, especificamente por essa causa. Vamos estar orando, vamos estar ungindo. Você que não precisa, gente que não quer, está aberto. Nós temos a nossa super hiper cantina lá, amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra essa noite. Nós declaramos que nós somos teus. Nós selamos aqui que há um rio, e nós estamos firmados na tua fortaleza, no abrigo. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus, Senhor, fala com o teu povo hoje, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, que vai frutificar, levar águas profundas em Deus, seja com você, com a sua família. Abra novos caminhos, dê novas estratégias, e porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma colheita. Eu não ouvi como vai ser sua colheita, porque você está dentro da fortaleza do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Deus é